Já apareceu, né? Já. Bom, pessoal, começando então nossa última reunião do ano de alocação, produtos e cenários, semana do dia 22, solstício de verão, começando o verão, dia mais longo do ano hoje, começando como sempre com cenários e notícias no ambiente doméstico. Acho que o grande destaque da semana passada se concentrou na aprovação da PL da dosimetria no Congresso, né? Já havia sido aprovada na Câmara e dependia ainda de aprovação no Senado, foi aprovado. O presidente Lula já sinalizou que vetará os principais trechos ali que permitem uma redução de pena significativa, principalmente do ex-presidente Bolsonaro, né, que cai para pouco menos de 3 anos, mas também é tido meio como praticamente certo que o Congresso vai derrubar o veto presidencial. Acho que a gente ainda tem um pouco de desdobramento em cima dessa temática aí para a virada do ano, e vamos acompanhando tanto isso quanto a questão da pré-candidatura do Flávio Bolsonaro, que eu estou achando que ganhou mais tração do que eu esperava e mais rápido do que eu esperava. Na agenda econômica do Brasil, aqui em ambiente doméstico, hoje a gente teve divulgação de confiança do consumidor pela FGV, que vem em 90,2, um resultado alto, assim, acima da expectativa do mercado, e amanhã sai IPCA 15 e são os únicos dados divulgados relevantes essa semana. Aí trouxe como notícia para a gente conversar um pouco, primeiro, diferente do que aconteceu ano passado barra esse ano, né, que o orçamento de 2025 foi aprovado só no próprio ano de 2025, e o de 2023 também se prolongou ali até depois do Natal. O orçamento de 2026 já foi aprovado, obviamente, ano eleitoral, então todo mundo tem interesse desse orçamento ser aprovado com mais celeridade, com uma projeção aí prevendo um salário mínimo de R$ 1.621 e o fundo eleitoral de 5 bilhões, que era a grande questão aí, né? Mais um aumento do fundo eleitoral, lembrando que assim, investimento com fundo eleitoral é maior do que investimento público em saneamento e outros fatores importantes que a gente tem no Brasil. Então, aí com uma estimativa, aí, um orçamento aprovado para 6,5 trilhões em despesas, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, já veio a público dizendo que, de fato, existe um desafio para conseguir encaixar o orçamento dentro desse valor, mas que ele é factível. Aí trouxe como notícias, né? Primeiro, o Haddad dizendo que o fechamento desse acordo aí da zona do euro com o Mercosul é a grande prioridade geopolítica no governo. Eu acho que aí tem um destravamento de valor para o Brasil, uma abertura de mercado. A gente sabe que o Brasil é um dos países, né, das grandes economias mais fechados que tem muita barreira competitiva, tem muito subsídio, tem muita proteção. Então, de fato, se a gente conseguir ter essa abertura, acho que pensando aí no médio e longo prazo, isso tem espaço para a gente melhorar a nossa balança, para aumentar a exportação, então acho que é algo interessante, e ao mesmo tempo já trago aí uma sinalização de um adiamento desse acordo, principalmente de países mais protecionistas, principalmente a França e a Itália em relação ao agro brasileiro, né? Então, também tem esse detalhe e, ao mesmo tempo, ele é interessante, porque a gente está em polos diferentes, né? O Brasil é um país que é muito fechado economicamente, querendo pôr tração nisso, e a zona do euro, que é muito mais aberta, colocando protecionismo, principalmente por conta desses dois países que têm uma renda, uma receita e uma parte muito de turismo, muito focado nessa parte do agro, da carne, do queijo e etc. Aí, por fim, a arrecadação federal atinge praticamente 227 bilhões em novembro, somando 2,6 trilhões no ano, um aumento aí acima do IPCA de 3,75% em relação a novembro de 2024. Novembro de 24 já tinha sido um novembro de arrecadação recorde, e 25 a mesma coisa, a gente vem falando a respeito disso, e que, infelizmente, muito embora o governo tenha batido recordes de arrecadação, o déficit também continua subindo aí, beirando perto dos 76%, 78%.
né, na nossa dívida em relação ao nosso PIB. Bom, isso aqui é o que a gente já falou, principalmente na semana passada, né, que é toda aquela costura política que a gente vê, tanto de judiciário, com executivo, com legislativo e etc., indo para o Boletim Focus, que saiu essa semana, 2025 praticamente acabado, né, mas teve mais uma revisão, sexta revisão consecutiva de inflação para baixo para terminar o ano, então agora em 4,33, um aumento de 2,25 para 2,26 no PIB, um aumento de 5,40 para 5,43 no câmbio, e aí já nem tem mais projeção para a Selic, a gente já teve nossa última reunião mantendo a nossa taxa básica de juros em 15%. Para 2026, quinta queda consecutiva da inflação para baixo, de 4,10 para 4,06, manutenção em 1,8 para PIB, 5,50 para câmbio, e a gente tinha tido uma redução aí de 12,13, de 12,25 para 12,13 na Selic terminal de 26, e isso voltou aí para 12,25. No vértice mais longo dos que a gente olha aqui, 2027, manutenção em inflação em 3,8, queda de 1,83 para 1,81 no PIB, manutenção tanto de câmbio em 5,50 quanto Selic em 10,5 para o final do ano de 2027. Em relação ao internacional, acho que o destaque da semana passada se concentrou na sanção de bloqueio total e completo do comércio de petróleo na Venezuela, marcando aí mais uma etapa na ofensiva norte-americana contra a ditadura de Maduro. A gente vai falar um pouco disso aí abaixo. A agenda econômica dos Estados Unidos, embora só tenha divulgações terça e quarta, tem bastante coisa. Então, terça-feira, sai PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos, licença e construções de novas casas, renda pessoal média, consumo pessoal médio, índice de atividade econômica, produção industrial de novembro, utilização da capacidade instalada do setor industrial, confiança do consumidor e vendas de casas novas. Na quarta-feira, sai tanto pedidos de hipoteca quanto juros de hipoteca de 30 anos e pedidos iniciais e contínuos por seguro-desemprego. Aí trouxe os resultados que saíram ontem na manutenção, pela 15ª vez consecutiva, dos juros pelo Banco Popular da China, né? Então, em 3%, a taxa preferencial de empréstimos. E aí trouxe aqui notícias, né? Primeiro, o petróleo da Venezuela é foco da campanha de Trump contra Maduro. Venezuela tem a maior reserva conhecida de petróleo, né? 17,5% do petróleo do mundo descoberto estão em reservas ali da Venezuela, o que corresponde aí a 300 bilhões de barris de reserva, né? 4 vezes maior do que o volume dos Estados Unidos. E cada vez mais, né, os Estados Unidos, que já foi o grande operador do petróleo venezuelano, foi perdendo espaço, muito também por conta de sanção e conflito e barreira comercial, e a China vem crescendo de maneira bem intensa. Aí trouxe política errática de Trump e o fim da hegemonia americana. Em outubro, o Banco Popular Chinês, num congresso ali do Partido Comunista Chinês, fez um pronunciamento que, pela primeira vez, eles se equivaleram aos Estados Unidos como potência hegemônica, ali, hegemônica entre aspas, né, porque são duas, então não é hegemônica, mas, de fato, a China assumiu esse protagonismo de fato, ser uma potência para brigar de frente com os Estados Unidos. A gente veio vendo, desde o começo do ano, esse conflito de guerra comercial, uma tentativa dos Estados Unidos se impor contra a China, fez pressão com vários outros países, né, com a zona do euro, com parceiros tradicionais, mas a última cartada da China foi aquela das terras raras, que fez o Trump recuar. De fato, ele sentiu. Agora a gente deve viver aí uma corrida mas em direção da produção e do refino das terras raras, onde o Brasil tem um potencial de se destacar aí no meio, né? Só perde para a China como maior potência em reservas de terras raras, e aí o Trump meio que sinalizou o golpe, recuou com as tarifas, mudou o discurso com a China, e a gente percebe, começa a ver essa mudança geopolítica de Estados Unidos e China dominando os seus mercados, competindo entre si nas pequenas coisas que eles precisam competir, mas se apoiando em outras, né? A China é um grande produtor mundial e os Estados Unidos
é um grande mercado consumidor, então a China tem um pouco dessa dependência em relação aos Estados Unidos, e a gente deve ver essa nova dinâmica geopolítica aí daqui em diante. Depois trouxe desemprego nos Estados Unidos atinge maior nível em 4 anos e desafia pausas no Fed. Então, o Fed está preocupado ali com uma inflação resiliente nos Estados Unidos, muito por conta dessa impressão desenfreada de dinheiro que a gente não viu no mundo como um todo, mas nos Estados Unidos principalmente. Tanto Trump ainda, quando presidente, já tinha iniciado uma política de subsídio e social por conta da pandemia, o Biden entrou e manteve isso, e agora o Trump está dizendo de dar mais um cheque de $2.000 para cada família ali, para cada cidadão americano. Então, de fato, a gente tem um problema de inflação no mundo como um todo, nos Estados Unidos. Já existe uma discussão sobre o juro de equilíbrio ter subido no mundo inteiro como um todo, né? Os Estados Unidos, que vivia ali na casa de... Tem gente que já estima que isso vai estabilizar, de fato, na casa de 2% de juro ano. Isso joga a projeção de juro para todos os países para cima, principalmente de emergentes. E aí tem essa discussão do Fed ter iniciado um corte de juros, mas, ao mesmo tempo, a inflação segue resiliente, ainda preocupa, mas, ao mesmo tempo, você começa a ter um nível de desemprego muito alto, né, o maior dos últimos 4 anos, então também acende aí um alerta de recessão, que você precisa cortar juros para estimular essa economia. Eu acho que são alguns sinais de que ano que vem, não só ano que vem, né, mas que os próximos anos a gente ainda vai ter uma ressaca de normalização de tudo que foi economicamente por conta da pandemia. E aí também trazendo esse cenário um pouco menos otimista, 1 em cada 4 empresas na Alemanha prevê deterioração dos negócios em 2026. A gente também percebe a zona do euro como um todo passando um pouco de dificuldade econômica, né, com crescimento abaixo da expectativa, com uma inflação também um pouco mais resiliente, com aumento de gasto público, né, tem toda aquela ideia de conseguir ser um pouco mais independente, não depender tanto do gás da Rússia, por exemplo. Então, existe aí um investimento massivo também em indústria militar e bélica, né, que já sentiram que os Estados Unidos meio que vai abandonar a zona do euro como um parceiro protegido militarmente. Então, também tem todo esse cenário que, mais uma vez, né, tipo, a projeção de juro para cima, aumento de endividamento e etc., e, ao mesmo tempo, os bancos centrais tendo que jogar juros para baixo para estimular a economia. Bom, aqui os nossos dados de inflação, todos atualizados com dezembro, né? A gente só vai atualizar isso quando saírem os dados de dezembro atualizado. Em relação a produtos, a gente segue com a mesma estruturação de carteira, né? Talvez para janeiro mude alguma coisa, mas até o momento se mantém. Nossa carteira base, né, uma moderada low vol aqui em comparação com a XP, um pouco mais agressiva que a conservadora e um pouco mais conservadora do que a moderada.